Olá, 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 muito boa noite. Muito bom estar aqui com uma conexão mente-corpo, trazendo aqui um tema muito interessante que eu até falei para vocês, tema sobre arrogância sistêmica. E por que esse tema é interessante? Antes da gente contextualizar, eu queria falar para vocês que Bert Hellinger, ele determina que nós temos 3 tipos de consciência, tá? A consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência universal. A consciência pessoal, ela é voltada para dentro de si, né? Ela tem todos os emaranhamentos internos, os sentimentos, o porquê que eu entro com aquilo. Essa é a consciência pessoal. Tem a consciência coletiva, que é a consciência do grupo. E, por fim, tem a consciência universal. Quando a gente... Isso, Bert Hellinger, né, que pontuou isso, esses 3 níveis de consciência. A gente não consegue acessar a inteligência universal se a gente não conseguir trabalhar muito bem a consciência pessoal. E muito menos a coletiva, né? Porque se você tem os emaranhamentos, tem os grilos de toda a tua experiência de vida, de todas as tuas projeções, como é que você vai conviver bem com outras pessoas? Isso precisa ser trabalhado aqui dentro, né? Isso é um processo. E a consciência universal é o ápice do que a gente quer atingir. Que quando a gente fala que tem alteridade, tem altruísmo, somos todos um, essa é a consciência universal. E o Bert Hellinger, ele conta que existe uma organização inteligente. Boa noite, muito boa noite. Existe uma organização inteligente que tudo registra no teu sistema familiar. Tudo fica registrado ali, tudo. E ele ponderou aquelas 3 leis que eu já falei aqui, de pertencimento, de hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber. Então, quando a gente vai falar do termo de arrogância, a gente vai trabalhar a consciência pessoal, tá? E é muito importante trazer temas de consciência pessoal para o autodesenvolvimento, autoconhecimento, para a reforma íntima. E eu trouxe aqui o que é a arrogância. A arrogância, ela foi colocada inicialmente no homem pelo próprio bem, porque é o instinto de conservação. Ela vem do egoísmo. A máxima dela é do egoísmo. E aí o que acontece? Essa consciência, essa consciência pessoal vai ali se protegendo. Então a pessoa não gosta de ser considerada arrogante. Por isso que ela é a mais difícil das pessoas compreenderem e entender. Será que eu sou arrogante? Será que arrogância é um sentimento ou é uma atitude? A gente tem que entender a base disso. Será que como é que a gente faz para a gente desenvolver esse antídoto contra a arrogância? Porque ser arrogante não é nada bom, né? No fundo. De todas as mazelas psicopatológicas, o arrogante é a mais difícil pôr uma lupa nela, mas mais fácil percepção. E a pessoa não gosta, porque ela não se percebe arrogante. Tá? Então a gente vai falar, depois eu vou falar o que é arrogância sistêmica para Bert Hellinger, mas nesse momento eu vou trazer o conteúdo da arrogância de Escutando os Sentimentos da irmã Cidufo, que ela tem uma série psicológica maravilhosa que eu sou apaixonada por ela. E aí, o que acontece? Arrogância, no dicionário, é aquele que, por suposta superioridade moral, intelectual, social, profissional, a pessoa se acha melhor que o outro. Basicamente, arrogância é isso. Né? Então ela tem aquele orgulho ostensivo, aquela altivez, tá?
em alguns termos, a arrogância, ela é tida como uma maneira até de você ir para frente, né? De você alcançar coisas melhores para sua vida, de ir para o mundo. Só que tem um detalhe, o egoísmo é o vírus, que a origem da arrogância é o egoísmo. Então é como se o egoísmo fosse o vírus e a arrogância uma doença. E a irmã se comenta que a arrogância é uma doença moral. É uma doença moral. Então, a pessoa não percebe arrogante, eu já tinha comentado isso aqui. E ela vai trazer, olha só que interessante, na psicopatologia, ela tem, da classificação humana, é a que mais tende às averbações em relação ao outro. Por quê? Porque ela, na rigidez, ela quer ter o controle, Na competição, ela acha que ela é a maior, a pessoa se acha a maior. Na imprudência, ela fala eu quero, mesmo sendo imprudente. Na prepotência, ela fala eu posso, ela se acha. E muitas vezes, como na psicopatologia as pessoas têm uma distorção da percepção da realidade, ela não se vê assim. Você percebe? Ela fica nadando em mar sombrio e vai trazendo, atropelando todo mundo. Então, quais os outros efeitos da arrogância nas relações? Vamos ver com calma isso aí. Ela perde o autodomínio. A pessoa arrogante, ela perde o autodomínio. Ela não tem domínio de si mesma. A segunda, apego às convicções pessoais. Ela é bem convicta. Seria o arrogante um ser que não conhece a si mesmo? Sim, por isso que é legal falar sobre isso. Boa noite, Alex, que legal. O arrogante é um ser que não conhece a si mesmo, porque ele tem uma distorção da percepção de si. Porque, veja bem, a base dele é o egoísmo, é o narcisismo primário, para falar a verdade, né? É a ferida narcísica que ele contorce em todas as nuances que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, ele é apegado às convicções pessoais dele. Ele não dá trela ele não ouve o outro. Ele gosta de julgar as pessoas e criticar as pessoas e rotular a conduta alheia. Olha só as nuances da arrogância, gente. É uma necessidade, sabe, de exercício do poder. Ele tem uma necessidade de exercer o poder, porque ali ele vai estar no domínio de si mesmo, né? E dos outros, lógico. Mas ele não tem domínio de si, porque a percepção dele é distorcida da realidade. Ele é cego para as coisas maiores da vida. Ele tem uma negação de sentimento, ele nega o sentimento. Aliás, ele não entra nem em contato com os sentimentos que ele tem. E ele tem resposta para tudo. A pessoa arrogante tem resposta para tudo. Já viu isso? Tudo ele sabe, ele tem um desprezo pelos esforços alheios. Ele não, isso aí, você não fez mais que a tua obrigação, isso aí. Ele não incentiva ninguém, por quê? Porque só ele não tem ouvido, não tem escuta pro outro. É muito difícil, né? A gente fala, putz, será que eu sou arrogante? Mas é bom saber pra gente não ser, tá bom? Pra gente tirar as arestas do nosso egoísmo excessivo. Ele tem uma imponência nas expressões corporais. Ele fica altivo, assim, sabe? Bem, até corporal, né? Corporalmente ele age dessa maneira. E ele em si mesmo é um sofrimento muito forte, mas ele nem dá conta disso. Ele acha que ele está na certeza. Então atrás disso tem o personalismo, lógico, né? Isso aqui eu que fiz, isso aqui eu que faço melhor, isso aqui eu que gosto, desse jeito é que a gente vai fazer. Ele não tem ouvido para o outro, as escutas do outro. E ele tem uma autossuficiência para as decisões, né? Que é aquilo que eu falei. Ele não tem uma escuta, parcimônia do que é bom para a equipe, do que seria bom para todos em comum. Não. Ele
São as nuances do arrogante. Ele acredita, olha só, ele acredita que pode mais do que realmente é capaz. Ele tem um afeto turvo, ele não fala de sentimento, ele não tem alteridade, né? Quer dizer, a dor do outro, empatia, ele não tem isso. É difícil, né? E se alguém te chama de arrogante, ninguém gosta. A gente não sabe muito bem o que é, mas ninguém gosta de ser chamado de arrogante, né? Essa aqui é a verdade. Ele exige mais do que pode, né? Mais do que ele pode conseguir. Ele vai ali, ele exige. Não, isso aqui mais do que a sua própria condição permite. Ele busca mais do que necessita. Então, além disso, ele tem, além da soberba, ele tem, né, as coisas que só para ele. Ele só quer para ele. Outra característica, ele sentir que somos especiais pelo bem que fazemos está muito distante dele. Ele acha que mesmo que ele tenha atitudes ruins, ele vai se sentir dentro da medida dele, que é assim mesmo. Então, eu queria didaticamente trazer um psicopata. Pode ser, mas tem muitas pessoas que são assim no nosso meio. São pessoas que são arrogantes, que são pessoas que são arrogantes e a pessoa não se percebe. Pode ser que ela não exprima todas essas emoções de imediato, mas no fundo, no refolho da alma tá ali aquele vírus do egoísmo, porque a doença é a arrogância. Então, por exemplo, aqui, olha só, tem a irmã é muito pontual nisso, porque ela faz uma roda assim no meio e ela põe a arrogância. Depois ela faz um quadrado e ela vai pondo as dissidências. Então ela faz 4, 8 e mais 4. Então eu vou trazer aqui as características base da arrogância, que é a rigidez. Olha só, a rigidez. E a pessoa que é rígida, ela vai disseminando para o autoritarismo e para a teimosia, que chega na intolerância. Então a pessoa é rígida, e da rígida ela vai ramificando para esse autoritarismo, e do autoritarismo, juntamente com a teimosia, gera a intolerância. A gente viu aqui, né, quantos nós somos intolerantes diante das respostas do outro, né? Diante das opiniões alheias, né? E depois, na outra ponta, né? Então nós temos a rigidez, na outra ponta nós temos a competição dessa roda. Depois eu vou pôr no meu story essa roda, bem legal. A competição, ela ramifica para o impulso de disputa, né? E para comparação. E aí, o impulso da disputa e da comparação gera a inveja. Olha o que ramifica, gente, essa arrogância. E depois, na outra ponta, nós temos a própria prepotência. A prepotência é uma dos 4 pilares ali. Eu vou te passar essa roda, porque é muito interessante você perceber isso. A prepotência, ela vai ramificar para megalomania e vai ramificar para presunção. Presunção é fogo. E a megalomania com a presunção, ela vai gerar a vaidade. Que, gente, nada contra ser vaidoso, não é essa vaidade. A vaidade daquele narcísico em potencial que se acha o dono que se acha o melhor de todos, né? Então, a gente viu aqui essas 3 partes, a rigidez, né? A competição, a imprudência, faltou a imprudência. A imprudência, ele ramifica para o perfeccionismo e ramifica para a ansiedade. E o perfeccionismo com a ansiedade vai em busca do poder. Olha só aonde a gente chega. E então, a arrogância, ela no fundo, ela é envolta pela intolerância, pela inveja, pelo poder e pela vaidade, que são as bases extremas da arrogância. Lógico que tudo isso que eu falo é de uma maneira
de anos, né, do espírito imortal, que traz isso, vem vindo. Agora, na visão do Bert Hellinger, que é muito legal, porque ele usa esse termo arrogância sistêmica. E aqui, como eu comentei sobre as três consciências no início, se você não pegou, depois você volta lá na live gravada e assiste. Nós vamos falar muito dessa consciência pessoal, né? Por que é isso? Essa arrogância sistêmica é quando você desrespeita a segunda lei de hierarquia. Qual que é a segunda lei? Quem chegou primeiro tem direito primeiro no sistema. Então, cada um tem o seu papel. Imagina que você tem, né? Aqui tá todo o teu sistema aqui, você é a última daqui. Quem tá aqui nessa geração chegou primeiro. E se ele não é visto, se ele não tem o sentimento de pertencimento, esse que tá aqui na última, que chegou por último, pode ter ressonância com ele. Começa por aí. Então, na arrogância sistêmica, e o que fazer quando a gente se torna pai ou mãe com essa forma de ver a vida? Então, exatamente isso que eu quero abordar. Por quê? Porque a gente tem a questão, cada um tem o seu papel no sistema, é isso que eu quero trazer aqui. Então, você tem o papel de filho, você não pode ser filha da sua, da sua filha. Você tem o papel de mãe, você não pode ser filha da sua filha. E você não pode ser mãe da sua mãe. Tem gente que as relações não respeitam a mãe. A principal arrogância sistêmica que Bert Hellinger pontuou é quando você não respeita a hierarquia de quem chegou primeiro. Então, você como mãe e pai, você deu a vida para os teus filhos. Só isso já é o suficiente. Os teus filhos nunca vão conseguir te retribuir isso. Eles têm que honrar a vida e seguir a vida. Agora a mãe e o pai também têm que respeitar o destino deles, as escolhas deles. Assim como você teve as tuas escolhas, se não causa emaranhamento, né? Se não fica nessa arrogância sistêmica também, porque você não está no seu papel de mãe. Percebe? Agora, a principal arrogância é quando o filho quer mandar no pai. E a gente percebe hoje, gente, que as criancinhas estão mandando nos pais, né? Então, calma lá. Quem pita aqui, de alguma maneira, né? A gente tem que pôr essas regras, né? Por exemplo, a mãe se separou, vou dar um exemplo. A mãe se separou e a filha não aceita esse teu novo namorado. Olha, filha, o problema é seu. Você percebe? Isso é importante, porque você tem a sua individualidade, tem aquela consciência pessoal. Lógico, né? Dentro dos limites do bom, do ótimo, a preservação da família é excelente, mas muitas famílias hoje a gente tem a concepção de família de que elas não são mais nucleares, né? Tem a família do segundo casamento, do terceiro casamento, a avó que cuida do filho, tá tudo, as relações homoafetivas. O Bert não falava disso, falava de duas pessoas que se juntam, né? Logicamente que nós, seres humanos, viemos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Ai, mas Marisa, eu fui adotada. Não interessa. Alguém trouxe você aqui dentro de um útero. E essa pessoa você tem que honrar. Ah, mas eu não me conformo porque ela me abandonou. Tem a ferida narcísica, tem aquela consciência pessoal, tem a criança abandonada, tem a criança rejeitada, tem a criança... Que isso precisa trabalhar na consciência pessoal. Percebe a criança ferida? Olhar para trás e falar, tá certo do jeito que foi. Eu aceito tudo como foi. Essa é a cura na visão da constelação familiar. E a arrogância sistêmica, além de expandir, além do sistema familiar, a gente também expande para as organizações. Então, por exemplo, eu trabalho lá no hospital. A diretora é que manda. E a gente tem que respeitar. Se você começa a implicar com quem está hierarquicamente com a pessoa, você causa problemas internos em você. Naquela consciência que eu falei, tem a pessoal, a coletiva e a universal, a coletiva começa a criar emaranhamentos. Você dá pitaco no teu chefe. Então, para viver
de boas é você respeita a hierarquia. É muito importante isso. Isso traz harmonia. Ah, mas acontece que meu chefe é um carrasco, então você tem que sair da empresa. Entendeu? Porque ele que montou a empresa. No sentido mais amplo, né? Não estou falando para ninguém, né? Apesar que hoje eu ouvi que muitas pessoas estão saindo das empresas da CLT, indo para buscar trabalho, né, avulso. Muito interessante esse movimento que se faz, né, do mundo. E o que fazer quando a gente se torna pai e mãe com essa forma de ver a vida? Então, essa compreensão, né, o Ellen, de você trazer a questão da consciência sistêmica, respeitando essas 3 leis. Pertencimento, você não pode excluir ninguém. Se o teu marido teve uma primeira esposa, por exemplo, você tem que respeitar que você é a segunda. Se você teve um aborto antes de ter teus filhos, você tem que respeitar que teus filhos não são o primeiro, o segundo, teve um outro antes. Ninguém pode ser excluído do sistema familiar. Tem que ter um lugar no coração. Percebe? É só isso, é um movimento simples. Tem um livro do Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza. E ele vai falar que é a coisa mais simples, é você mentalizar o teu lugar no sistema e respeitar, honrar o teu pai e tua mãe. E a outra pergunta aqui, ó, algum exercício diário em que poderemos perceber atitudes arrogantes e ir corrigindo? A reforma íntima. Tem um grande sábio da antiguidade que falava que à noite, Santo Agostinho, ele falava que à noite antes de dormir, você perceber se você teve alguma atitude arrogante diante desse conhecimento, diante dessa explanação. Será que eu subjuguei alguém? Será que eu não deixei o outro falar? Será que eu fui arrogante em cima disso? É um exercício diário, porque essa é a construção que a gente tem que ter se a gente quer melhorar enquanto seres humanos, né? Nós estamos aqui de passagem, na minha visão, a gente tem horário de vir, horário de ir, a gente não sabe quando, e a gente tem que fazer o nosso melhor nesse sentido. E sempre, a gente nunca perde por ser bom na vida, né? Quando você faz dentro das tuas possibilidades, dentro do bem-estar maior, não só para você, mas pelo coletivo, e se você conseguir ascender, né, para uma consciência universal, de levar o teu melhor para o mundo, de não jogar. A consciência universal é você não jogar lixo na rua, por exemplo. É você plantar uma árvore pros caras lá no futuro, que você nem vai ver, né, crescer, mas vai estar lá, preservado no ambiente. De uma maneira mais ampla, né, uma metáfora que eu estou falando, mas pra gente atingir essa universal, a gente tem que trabalhar muito ao pessoal, porque é a pessoal que gera emaranhamento. É a pessoal que gera emaranhamento. E o que é esse emaranhamento? O que ele pode fazer? Ele traz sofrimento, ele traz doença, ele traz por fidelidade. É um amor disfuncional. Na constelação eu vejo muito isso. A pessoa reproduz a avó. Tá ali reverberando, sabe, o sofrimento da avó, né, de gerações. Você não precisa repetir, você pode seguir adiante. É um movimento simples, interno, dentro do teu coração. Eu posso fazer diferente. É fazer uma visualização e falar, eu posso seguir diferente. Você tem um lugar no meu coração. De pôr as pessoas que estavam excluídas, é simples, não tem nada de milagroso, é trazer para a consciência essa imagem do sistema que se configura numa constelação familiar. E é muito lindo, é muito rico quando você fala, uau, é isso então? Sabe, é muito rico. Fala, nossa, e você vai trabalhando, lógico, não é nenhuma, são vários temas, várias dificuldades, né? O psiquismo humano, a subjetividade humana, ela é muito complexa pra gente, em poucos exercícios ou mesmo de uma reforma íntima, é diária. É você se tornar melhor um pouquinho a cada dia. Para quem eu vou se tornar melhor a cada dia? Para você mesma. Para você mesmo. Né? Você não tem que falar eu vou ser melhor para o outro. Você tem que ser melhor para você. Consequentemente, você vai ser melhor para o outro. Porque você vai sair desse egoísmo narcísico. Sabe? Quando você elabora essa ferida narcísica e você vai pro outro e você começa a desenvolver empatia,
começa a desenvolver compaixão, que é o amor em movimento. Você começa a ver o amor, bondade, nessas práticas que a gente tem feito aqui, para expandir essa consciência universal, né? E você, quando você faz isso, você contribui com os miasmas da Terra, essa que é a verdade, com o miasma do meio ambiente, com o miasma da própria internet. Então é isso, meus amores, muito bom. Então agora a gente vai para nossa prática bem curtinha, para a gente trazer essa consciência aqui. Então eu vou colocar o sino aqui. Vamos fechando os nossos olhos, se você sentir à vontade. Alinha a tua coluna e sinta o teu corpo. Sinta o teu corpo. Sinta aonde há desconforto no teu corpo. Perceba. O corpo é o nosso inconsciente. Ele deixa marcas. Marcas de nossa mazela, marcas da nossa bravura conosco mesmo, que a gente possa desenvolver o auto-amor em pequenos dias, em pequenos momentos do dia a dia, em pequenas práticas. Leve a tua atenção para a tua respiração, perceba o teu corpo. Observe o ar entrando, a benesse do ar entrando, que você não controla e ele entra. O ar saindo, o teu abdômen elevando, esvaziando, inchando, esvaziando. Você vai percebendo o quanto que temos para agradecer nesse sentimento de amor e bondade, de benevolência para conosco mesmo, para com o próximo. E a gente vai trazendo essa compreensão mais ampla do ser humano, vai agradecendo a possibilidade de observar a nós mesmos enquanto egoístas, para que nós possamos tirar as nossas chagas internas, as nossas feridas narcísicas, e que a gente possa aceitar o que melhor veio a mim, do jeito que veio. Eu honro a vida do jeito que ela veio a mim. Eu me torno uma pessoa única. Todos nós somos únicos, cada um diferente de si, cada um com as suas potencialidades, cada um com seus talentos. E a gente vai fazendo parte desse grande quebra-cabeça de estar aqui nesse momento no planeta Terra, no nosso país, no nosso bairro, na nossa casa. E todos nós pertencemos aqui. E que a gente possa elevar as nossas maiores intenções, primeiro a nós mesmos, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida saudável, uma vida com grande alegria, e que a gente saiba as causas reais dessa alegria. E que a gente possa também levar as nossas intenções para os nossos familiares, para os nossos pais, principalmente, que nos deram a vida, onde quer que eles estejam, mesmo que não estejam mais nesse mundo físico, que eles recebam esse carinho, essa honra pela vida que foi em mim. Honrar pai e mãe é honrar a vida, fazer o meu melhor diariamente. E que eu possa também elevar essas intenções a todas as pessoas do meu ambiente de trabalho, a todas as pessoas que cruzam o meu caminho, aos meus familiares, distantes ou perto. Que a gente possa formar uma egrégora de amor, bondade, dentro dessa concepção da vida. A única coisa que nós temos de precioso é o presente, porque o passado já passou e o futuro nem chegou. Então que a gente possa saudar esse momento presente nessa prática tão maravilhosa. E vamos retornando. Muito bom para quem está aqui ainda.
Eu quero agradecer esses momentos que a gente tem estamos juntos e a live fica gravada, vocês podem acessar depois, comentem. Quem quiser falar como é que foi a prática, quem participou, é importante esse feedback, é importante a gente saber que a gente está contribuindo de alguma maneira, né, para um mundo melhor, para as pessoas terem a lucidez melhor, a mim mesmo, os meus ouvidos são os mais próximos, né, então não preciso nem falar disso, que a gente acaba também na busca desse aperfeiçoamento. E é isso, na sexta-feira a gente vai falar de transtorno afetivo bipolar, lá no Saúde Mental, sexta-feira às 20h30, aqui no Instagram. E todas as quartas-feiras a gente está trazendo aqui o conteúdo de conexão mente-corpo, para você trazer o teu espírito mais leve, para enfrentar as adversidades da vida, para a gente acalmar, serenar nossa mente, para a gente acalmar os nossos corações, que a gente possa construir essa egrégora de muito amor e paz. Certo, meus amores? Muito obrigada, um beijo e até a próxima oportunidade.